Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui nas dependências do Templo Luz do Caminho para gravar mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre as manifestações mediúnicas na Umbanda. Por que esse tema? Esse tema ele é de importância vital para nós compreendermos até a mediunidade. E nós vamos ver que através das manifestações das entidades de Umbanda, elas vêm nos trazer um conceito, não é por acaso isso. Então, por exemplo, os caboclos nos remetem à simplicidade do caboclo. Não a ser simplório na vida, mas a ser simples, a simplicidade dos caboclos. Nós vamos ver as crianças a pureza do amor, ou seja, não ser ingênuo, mas ser puro, que é bem diferente. E nós vamos ver que os pretos velhos nos remetem ao quê? À humildade que produz a sabedoria. Então nós poderíamos ver que essas três manifestações, elas têm como conceitos essas normas, por assim dizer. Mas nós vamos ver que na manifestação que muitas vezes ocorre nos médiuns, esses conceitos eles ficam como que em segundo plano, como que velados. Por quê? Porque muitas vezes a manifestação ela mais é dirigida à forma do que à essência. Ou seja, se dá mais vazão à demonstração da forma, da manifestação, do que o conteúdo que aquela entidade venha a proferir. Exemplo, muitas vezes nós vamos ver que uma entidade de Ogum, para ela se manifestar, muitos médios têm que carregar uma espada, que é um arquétipo, né, daquele cavaleiro da justiça. É claro que se nós vamos ver na sua essência, Ogum não necessita da espada para se manifestar. E essa manifestação da espada, ela não tem que ser mais forte que o conceito de justiça que esse orixá nos traz, que esse caboclo de Ogum nos traz. É nesse ponto que eu quero me referir. Muitas vezes nós vamos ver que essas entidades, né, elas ficam em segundo plano através dessa manifestação, que muitas vezes está no arquétipo, no inconsciente do médium. E a manifestação daí resultante no médium se torna secundária a essa essência. Para vocês terem exemplo, eu, anos e anos atrás, quase isso, acho que tem uns 20 anos, eu assisti uma manifestação de uma entidade da vibração de Ogum, que o médium entrou de cavalo dentro do terreiro. E o terreiro tinha uma bandeira e ele bateu continência para a bandeira, né? A bandeira do Brasil. Então nós vamos ver que essa manifestação está muito mais ligada à forma do que a essência. E já está mais na hora, se nós queremos perceber a doutrina de Umbanda, que nós deixamos as entidades falarem na sua manifestação mais genuína, por assim dizer. Nós vamos ver também que muitas vezes o médium, para incorporar uma entidade de Xangô, ele tem que estar lá com o seu machado, né, que representa justamente os 2 fios do machado, representa os 2 pratos da balança, enfim, nesse arquétipo. Então nós vamos ver que, mas o que diz essa entidade? O que essa entidade diz é mais importante do que o arquétipo demonstrado. Isso já teve lugar, já esteve o seu tempo e a sua razão de ser. Hoje nós temos que cada vez mais procurar a Umbanda na sua essência e na manifestação das entidades, esta essência ser demonstrada. Eu não estou aqui para coibir ou ensinar qualquer manifestação de qualquer entidade, mas já está mais do que na hora de um médium se aperceber, de ele estudar, de ele se interiorizar o que são esses arquétipos e dentro dele ele mesmo próprio fazer, né, separar o joio do trigo, ele mesmo fazer a sua seleção. Ele vai notar que a sua entidade vai vir e não vai vir com menos força, não, porque muitas vezes é usar esses arquétipos para que a entidade venha com força, com vitalidade. Não,
ele vai ver que a entidade vai vir da mesma maneira. Ele vai notar isso. Então, nós vamos ver que essas entidades usam isso. Isso é diferente de outros elementos que as entidades usam, por exemplo, né, o charuto, o cachimbo do preto velho, as ervas na Umbanda, não vamos confundir as coisas. Mas muitas vezes essas manifestações arquetipais dos orixás, por exemplo, o caboclo de Oxóssi, né, ele tem que vir com o seu arco, com a sua flecha. Isso tudo são simbologias para que a gente possa aprender justamente o que nos traz, né, por exemplo, o catequizador, o caçador de almas, que é considerado o orixá Oxóssi. Então nós vamos ver que nós temos que nos aprofundar mais na essência do que significa esses arquétipos, do que a manifestação pura e repetitiva desses arquétipos. Nós temos que ter justamente esse meio termo. Eu creio que cada um médium que vai ouvir e ver esse vídeo vai fazer a sua reflexão e vai fazer justamente com a sua reflexão a separação do que pode, o que não pode, o que está demais e o que não está. Faça isso, não tenha medo. Você vai ver que no seu terreiro a sua entidade vai vir igualmente, com a mesma força, com a mesma luz e vai poder dar a sua mensagem. Por isso, nesse vídeo de hoje, nós estamos tratando dessas manifestações. Isso sem falar nas manifestações de Exu. Então nem se fala, muitas vezes o médium coloca todo o seu inconsciente para fora. Por quê? Porque atrelou Exu às coisas do mal, ao demônio, àquele que não respeita nenhuma lei, aquele que viola as leis, ou então o Exu malandro. Olha, o conceito profundo e único de Exu justamente é o contrário. Ele é o executor da lei e serventia de orixá. Então ele está completamente afastado desse arquétipo, que muitas vezes até é manifestado pelos médiuns, né? Se manifestando com as mãos viradas, parecem garras. Não, o genuíno Exu, ele vem com a sua força, com a sua vibração, que é uma vibração realmente pesada, mas está fora desses arquétipos. Então nós temos que, cada vez mais, se nós queremos buscar a essência da Umbanda, nós temos que começar conosco. Nós temos que nos internalizar, nós temos que estudar, nós temos que refletir. É isso que eu gostaria de deixar agora firmado nesse vídeo e espero aqueles que concordem, aqueles que discordem, podem mandar as suas perguntas, que nós respeitosamente iremos conversar, dialogar com todos. Luz no caminho, paz no coração e até semana que vem. Saravá!